Boa tarde a todos, meu nome é Rafael Kerberciotti e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Análise e Estrutura de Material Compósito com Xerografia, Teoria e Prática, orientado pelo professor Daniel Pedro Willeman, do Centro de Ensino Superior da Região Sul, SERES, da UDESC. É notório o aumento do uso de materiais compostos na indústria nos dias atuais. Fato esse que se deve principalmente à boa relação peso-resistência fornecida aos componentes, além da ótima resistência à corrosão. Assim como os demais materiais, os compósitos também estão sujeitos a falhas em sua fabricação, defeitos esses que devem ser previstos anterior ao colapso da estrutura. Compósito é a união de dois materiais com propriedades diferentes que podem formar um material com melhores propriedades, e assim são muito aplicados na indústria aeronáutica, naval e de petróleo e gás. Aplicado principalmente na indústria aeronáutica pela possibilidade de redução de massa da aeronave, minimizar o gasto energético e contribuir para o desenvolvimento sustentável, os compostos mais utilizados podem ser polímeros reforçados com fibra de carbono ou ainda estruturas em sanduíche. Estruturas em sanduíche são estruturas que possuem um material do núcleo mais espesso e com baixo módulo de elasticidade mais leve, unido a um material da sua extremidade, uma lâmina da face, por um adesivo, geralmente resina epóxi. Essa lâmina da face deve ser de um material mais rígido, pois esse material deve suportar os esforços de flexão, visto que quando aplicado um carregamento, uma das faces estará sofrendo compressão e a outra tração. Devido ao seu processo de fabricação extremamente elaborado, os materiais compósitos têm diversas inclusões de defeitos, principalmente nas peças mais complexas, e com isso são necessários ensaios não destrutivos para encontrar esses defeitos. Os principais defeitos são bolhas de ar, delaminações, descolamentos, fibras desalinhadas ou inclusões, todas causadas por um método de fabricação inapropriado. Os ensaios não destrutivos ou qualquer teste no material que não altere suas propriedades finais, causando assim um dano praticamente nulo ou imperceptível, estão listados na tabela a seguir. Entre eles, os principais são a emissão acústica, a holografia eletrônica, o ensaio visual, o ultrassom e entre muitos outros. Além dos citados e dos mostrados na tabela, tem-se ainda a xerografia, que consegue captar pequenas deformações numa superfície a partir da aplicação de um carregamento determinado. Xerografia é a composição de duas palavras, shear, que significa cisalhamento, e graph, que significa registro de, e se trata de uma técnica de inspeção que utiliza meios ópticos. A principal vantagem da xerografia em relação às demais técnicas é que ela pode ser utilizada fora de um ambiente controlado, devido à menor suscetibilidade às vibrações externas e também por analisar uma área, e não somente um ponto. O principal equipamento de xerografia, o seu módulo de aquisição de imagens, é composto por um interferômetro de Michelson modificado, que consiste em um espelho móvel, um espelho inclinável, um difusor de feixes e uma câmera. Assim, a xerografia, o seu resultado, a imagem que é obtida, ocorre devido a um fenômeno chamado mapa de fases e mapa de diferença de fases. O que é isso? Um mapa de diferença de fases é a subtração de dois mapas de fases, obtidos a partir de 5 imagens de speckle. Speckle são os granulados de xerografia, que apresentam um padrão aleatório. Então, ao se obter 5 imagens antes do carregamento e 5 imagens após o carregamento, se obtém dois mapas de fase. A subtração desses dois mapas de fase apresenta, então, o resultado da xerografia, que é o mapa de diferença de fases, ou as conhecidas franjas de xerografia. Na xerografia, tem-se, além do módulo de aquisição de imagens, o módulo de iluminação a laser, responsável por iluminar a superfície de maneira uniforme, e o módulo de carregamento, responsável por excitar o corpo de prova para ser analisado e produzir, então, a imagem após o carregamento para a subtração e obtenção das franjas de xerografia, conforme o slide. Para análise nesse estudo, utilizou-se a placa do motor da aeronave de 2019 da equipe Albatross Aerodesign da classe regular, por sua geometria de fácil inclusão de defeitos. Para sua construção, utilizou-se uma estrutura em painel sanduíche de honeycomb laminado com duas fibras de carbono em cada lado, sendo representada na figura a seguir, em face A e face B. Foram inclusos 3 defeitos, entre eles o passante, representado pelo número 3, realizado durante o corte à água, e os defeitos 1 e 2, realizados após o corte à água, com uma inclusão de tiras de alumínio antes da terceira e última etapa de laminação. Então, obteve-se a peça final a ser analisada durante o ensaio. Para o ensaio foi realizado com o módulo de iluminação a laser do tipo DPSS, modelo Cobalt 0501 Series da fabricante Hubner,
com uma potência de 1000 mW e um comprimento de onda de 532 nanômetros na cor verde. O mesmo foi posicionado a 400 mm do corpo de prova. Para o módulo de visualização ou de aquisição de imagens, utilizou-se o cabeçote de medição N4F, fabricado e desenvolvido no Lab Metro da UFSC. Os seus detalhes foram ocultos por efeitos de patente. Para o módulo de fixação, utilizou-se placas de MDF de 9 mm de espessura fixadas entre si por meio de colas, além de barras azucadas, porcas e arruelas M8 e M12 para a fixação do corpo de prova e cumprimento dos requisitos de rigidez, baixo custo e versatilidade do ensaio. Além disso, para o módulo de carregamento, utilizou-se uma lâmpada halógena, ou seja, um carregamento térmico fornecido por essa lâmpada de 500 watts de potência na cor amarela, que foi posicionada a 40 mm do corpo de prova durante o ensaio. Após o ensaio, procedeu-se à interpretação das imagens, em que é possível observar os defeitos inclusos de forma proposital nas elipses verde, contínuas e também defeitos provenientes do processo de fabricação, observados nas elipses vermelhas não contínuas. Assim, foi possível comprovar a eficácia da técnica de xerografia, além de ser necessário realizar um estudo acerca do impacto gerado pelos defeitos inclusos de forma não proposital, ou seja, provenientes do método de fabricação em si, ao redor da peça, sendo esse impacto muito importante para a análise de falha estrutural e colapso do avião, evitando assim a sua destruição. Então, pôde-se concluir com esse trabalho que a xerografia é plenamente aplicada ao ambiente aeronáutico. Dessa forma, eu gostaria de agradecer a todos que me ajudaram e, principalmente, a orientação ímpar do professor Daniel Pedro Willemann. Obrigado.